pessoal, eu sou a professora Natália e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a segunda unidade da parte de Físico-Química do nosso livro 3, que é o equilíbrio químico. Então eu vou estar gravando esse vídeo com a teoria e mais um vídeo depois com a resolução de alguns exercícios das apostilas, da apostila número 3, certo? Então vamos começar. Antes da gente entender o que é o equilíbrio, a gente precisa entender o conceito de reação reversível. Então vamos observar, eu coloquei aqui um exemplo de uma reação que foi experimentalmente realizada por um cientista. E o que ele fez? Ele misturou monóxido de carbono, que é um gás incolor, com dióxido de nitrogênio, que é um gás castanho avermelhado. E botou para reagir, e essa reação ela dá o gás carbônico, que também é incolor, e o monóxido de nitrogênio, que também é incolor. Ou seja, a gente tinha uma mistura que a cor era predominantemente castanha avermelhada, e no final da reação, quando a reação terminasse, ela formaria dois gases incolores. Então a gente deveria observar essa cor ir reduzindo, né, até ficar transparente. Só que o que ele observou? Que ele tinha mistura avermelhada, né, de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, e que passava o tempo e ela ficava numa situação castanha avermelhada também, mas de um tom mais fraco. Não importa quanto tempo passasse, ela ficava assim, em vez de ficar incolor, ela ficava castanha avermelhada, só que num tom bem clarinho. Aí o que ele resolveu fazer? Resolveu fazer o contrário, pegar esses dois gases, botar para reagir, né, eles seriam os reagentes, para formar esses dois gases aqui. Então, o que deveria acontecer? Eu tinha dois gases que são incolores, né, ia formar um gás incolor e um gás castanho avermelhado. Então, a solução que era incolor devia ficar com castanho avermelhado bem intenso, do mesmo jeito que estava aquela mistura inicial ali, certo? Só que ele reparou que ela também ficava numa coloração castanho avermelhado bem fraco e não o intenso que deveria ficar do NO2 puro. Então, o que ele propôs? Ele propôs que essas reações elas estão sempre ocorrendo de maneira simultânea e reversível, ao mesmo tempo que monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio estão formando esses dois produtos, dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, esses dois também se juntam, também reagem para formar esses dois. Ou seja, esses formam esse no sentido 1 e esses aqui vão formar novamente esses aqui no sentido 2. Ou seja, são duas reações que ocorrem simultaneamente, para cá e para lá. E por isso que a reação nunca chegava no final. A primeira reação nunca ficava incolor e a segunda reação nunca ficava vermelho intenso. Ela sempre ficava nesse vermelho mais fraco, porque a reação está ocorrendo para os dois lados ao mesmo tempo, certo? Então, essa reação aqui no sentido 1, a gente chama sempre de sentido direto. E a que está representada para lá, que a gente botou o número 2, a gente chama de sentido inverso. É importante a gente saber o que é o sentido direto e o que é o sentido inverso, ok? Então, aqui a gente tem a definição de reação reversível. Ó. Reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Ou reação reversível é a reação na qual os reagentes se transformam em produtos e estes, à medida que se formam, regeneram os reagentes iniciais, certo? Então, isso aqui são reações reversíveis. Aí eu coloquei aqui um exemplo, é o mesmo exemplo, né? A mesma reação, e foi medido, ó, o tempo foi passando e a gente foi medindo a quantidade de mols que existia de cada um dos componentes dessa reação. No início, na primeira reação, aquela primeira que a gente mostrou que era um gás incolor, mais um gás vermelho que deveria formar dois gases incolores. Colocou um mol de cada, um mol de monóxido de carbono e um mol de NO2. Como a reação não tinha começado ainda, eu ainda não tinha nenhuma quantidade dos meus produtos. Isso aí é o meu tempo zero, certo? Aí o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, a gente vê que a quantidade de CO e de NO2 vai diminuindo, certo? E a de CO2 e a de NO vai aumentando, ok? Até que chega uma hora que essas concentrações
concentrações não variam mais, nem dos reagentes e nem dos produtos. Quando isso acontece, quando a quantidade de reagentes e de produtos para de variar, a gente diz que a reação chegou no equilíbrio, certo? Então, quando a reação alcança o equilíbrio, a concentração de todas as espécies fica constante, certo? Aí a gente tem aqui um gráfico mostrando isso, ó, é a mesma reação, os mesmos dados, só que da tabela foi convertido em gráfico. Ó, vou até voltar ali na tabela para a gente ver que é a partir dos 40 minutos que começou a ficar constante. Então, em 40 minutos, a reação alcançou o equilíbrio. E se a gente olhar aqui no gráfico, ó, a partir dos 40 minutos, a gente vê que não há alteração nem na concentração dos produtos, nem na concentração dos reagentes, certo? Então, esse aqui é um gráfico que mostra a concentração pelo tempo de substâncias que estão em equilíbrio químico, ok? Agora, vamos pensar na nossa reação no sentido direto, certo? Será que eu consigo escrever uma lei de velocidade para essa reação do mesmo jeito que a gente aprendeu em cinética, certo? Como é que ficaria essa reação, essa lei de velocidade? Eu vou chamar de V1 porque é a velocidade no sentido direto, certo? Daqui para cá, certo? Vai ser igual a uma constante vezes a concentração dos meus reagentes, que são CO e NO2, certo? E o sentido inverso? Vou reescrever essa reação aqui no sentido inverso. Eu vou fazer agora uma lei de velocidade para essa reação no sentido inverso, que agora os meus reagentes aqui eram os meus produtos, beleza? Vou chamar de V2, já que é o sentido inverso, ok? E V2 vai ser igual a uma constante, que vai ser diferente dessa, então vai ficar 2, vezes a concentração dos meus reagentes, CO2 e NO, certo? A gente vai usar essas leis de velocidade de novo, um pouquinho mais pra frente. Mas o que eu quero agora é que a gente pense o que acontece com V1 e V2. Será que elas aumentam? Será que diminuem? O que acontece? Então vamos pensar no equilíbrio, tá? Vamos juntar essas reações de novo e pensar no equilíbrio com as duas setinhas, uma para cada lado, certo? Mostrando que a reação é reversível, ok? O que acontece? Vamos lá. De acordo com aquela tabela, no início eu tinha somente NO2 e CO, que eu representei aqui por vermelho e azul, certo? E não tinha nada dessas duas substâncias aqui. Aqui eu tenho uma grande quantidade de CO e NO2, então a velocidade aqui vai ser alta, certo? À medida que o tempo vai passando, eu vou formando os meus produtos, CO2 e NO, que eu representei aqui por amarelo e verde, certo? Se a gente reparar, a quantidade de bolinhas vermelhas e azuis diminuiu, porque eles se transformaram em outras substâncias. Então agora, como a quantidade diminuiu um pouco, vai ser mais difícil desses reagentes se encontrarem. Então a velocidade nesse instante é menor do que nesse, certo? E ainda tem o terceiro momento, em que agora eu tenho uma quantidade bem grande de CO2 e NO, são as bolinhas verdes e amarelas, e uma quantidade bem menor de bolinhas azuis e vermelhas. Ou seja, aqui nesse momento, a velocidade da reação entre a bolinha vermelha e azul ainda está menor, porque a quantidade diminuiu, então mais difícil delas se encontrarem, certo? Então, à medida que o tempo vai passando, essa velocidade aqui no sentido direto, ela vai diminuindo, porque vai diminuindo a concentração dos meus reagentes, como a gente viu lá em cinética, ok? E o que vai acontecendo então com o V2? Eu não tinha nada, né, aqui, né? Então, aqui a minha velocidade inicial seria 0. Aí eu vou formando aqui bolinhas amarelas e verdes, que são CO2 e NO, e essa quantidade vai aumentando. Ou seja, nesse instante aqui, a probabilidade das bolinhas amarelas e verdes se chocarem é maior do que aqui, já que eu tenho uma quantidade maior de reagentes, certo? Então, a velocidade de reação entre CO2 e NO neste momento é maior do que nesse, que é maior do que nesse, ou seja, V2 está aumentando, certo? Então a gente vê que V1 vai diminuindo e V2 vai aumentando, até que uma hora essas duas velocidades se igualam e ficam constantes, elas param de variar, certo? Esse momento aqui é o momento do equilíbrio químico, quando V1 é igual a V2,
certo? Isso indica que existe um equilíbrio químico, ok? Então, equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam, ou seja, um V1 é igual a V2. Neste momento, de acordo com a nossa tabela, esse tempo aqui seria uns 40 minutos, certo? Agora, vamos entender o que é o grau de equilíbrio. Porque a gente viu que as reações, elas nunca se completam. Quando a gente pegou lá a primeira reação, que era um gás incolor e um gás vermelho, a gente viu que ela nunca fica incolor. Ou seja, nunca termina a quantidade de NO2 e CO. E a reação inversa também nunca se completa. Quando a gente pega os dois incolores, a gente nunca tem um resultado vermelho escuro no final, certo? As duas reações nunca são completas. E o grau de equilíbrio, ele vai indicar até onde essa reação está caminhando, ok? Então, o grau de equilíbrio, ele indica a fração ou a porcentagem de reagentes que foi consumida até que o equilíbrio foi alcançado, certo? Então, vou pegar de novo esse exemplo da tabela, tá? Vamos pensar aqui, ó, quantidade inicial, 1 mol, e a quantidade do equilíbrio dos reagentes é 0,20, certo? Sobraram 0,20, ou seja, se eu tinha 1 e sobraram 0,20, quer dizer que 0,80 foram consumidos, certo? Essa é a minha quantidade de mols que reagiram. E para eu calcular o grau de equilíbrio, eu preciso sempre da quantidade inicial e da quantidade que foi consumida, certo? Ó, por isso que eu repeti a tabela só com os 0 minutos e os 40 minutos, para eu ter aqui a minha quantidade inicial e a quantidade do equilíbrio, certo? Então, o grau de equilíbrio, que é representado por alfa, como é que eu vou calcular esse grau? É a quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade de mols iniciais, certo? Então, a gente viu, ó, se tinha 1, sobraram 20, então quantos reagiram? 0,80, certo? Então, vamos calcular esse alfa aí. Esse alfa, ele vai ser 0,80 dividido por 1, que vai dar 0,80, certo? Esse aqui em números decimais, mas eu posso passar para porcentagem também. Para passar para porcentagem, eu multiplico por 100, pego o valor de alfa e multiplico por 100. Então, eu já vejo que eu tenho 80% da minha quantidade inicial que reagiram. Então, o meu grau de equilíbrio é 80%, certo? Então, se eu disser que eu tenho uma reação com 100 mols e que o grau de equilíbrio é 30%, a gente vai calcular 30% de 100, 30. Então, a gente sabe que 30 mols reagiram e 70 sobraram no equilíbrio, ok? Beleza? A gente vai ver mais disso nos exercícios. Então, aqui, ó, alfa em porcentagem é igual a 80, certo? E a gente vai ver que alfa vai estar sempre entre 0 e 1. E a porcentagem vai estar entre 0 e 100%, obviamente, certo? E o que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu tenho uma quantidade, ó, muito pequena aqui de número de mols que reagiu e muito grande aqui embaixo, ou seja, eu estou dividindo um número pequeno por um número grande. Então, esse valor ele vai estar mais próximo de 0, certo? Já que eu estou dividindo um número pequeno por um número grande. E se alfa está próximo em 0, indica que o número de mols iniciais é bem maior do que a quantidade que reagiu, certo? Ou seja, no equilíbrio sobram grandes quantidades de reagente, enquanto formam-se poucos produtos, certo? E se eu tiver o contrário? Se eu tiver uma grande quantidade que reagiu e poucos mols que restaram de reagente. Então, eu tenho aqui um número um pouco maior, né? Esse número aqui vai ser sempre maior, não tem como, né? O número de mols inicial nunca vai poder ser menor da quantidade que reagiu, certo? Mas se eu tenho aqui um número grande, bem próximo à quantidade de mols iniciais, então quer dizer que alfa vai estar próximo a 1, certo? Aí o que isso indica? Se alfa está próximo a 1, indica que o número de mols que reagiu é próximo ao número de mols iniciais e que sobram poucas quantidades de reagente e se formam grandes quantidades do produto, ok? Vamos lá.
E para finalizar, a gente vai aprender agora sobre constantes de equilíbrio. É a última coisa que a gente vai ver hoje, os tipos de constantes de equilíbrio que tem. Vamos lá. Peguei aquela reação que a gente viu como exemplo, tá? E eu falei que a gente ia usar V1 e V2 de novo, tá aqui, ó. A minha velocidade para o sentido direto e a minha velocidade para o sentido inverso. E o que a gente viu? A gente viu que no equilíbrio químico, as velocidades V1 e V2 se igualam. Então eu tenho que V1 é igual a V2, certo? No lugar de V1, eu vou escrever isso aqui, ó, que é o que equivale a V1. E no lugar de V2, eu vou escrever isso aqui, certo? Então, botei aqui, ó, V1 é igual a V2. Desculpa, hoje a tosse tá brava. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar as constantes pro lado de lá e as concentrações pro lado de cá. Então, K2 eu vou passar para lá e essas concentrações vou passar para cá. Então, vai ficar assim. K1 dividido por K2 é igual às minhas concentrações aqui, dividido por essas concentrações. Esse colchete, lembrando que indica concentração, ok? K1 e K2 são constantes, ou seja, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho outro número, certo? E um número dividido por outro número dá o quê? Dá uma nova constante, certo? Então eu posso chamar K1 de K2 de K, Kzão maiúsculo, que aqui eu estou chamando de Kc, já que a gente está falando de concentração, certo? Então aqui a gente calculou, a gente não calculou não, a gente montou a expressão da constante de concentração para essa reação reversível, para esse equilíbrio, certo? Ah, Natália, mas eu vou precisar fazer sempre isso tudo? Não, vocês não vão precisar. Então eu posso reparar que aqui fica sempre em cima os produtos e embaixo os reagentes, certo? Então quando a gente for fazer outros exemplos, a gente vai ver que a gente vai poder utilizar isso. Mas antes de a gente ver esses outros exemplos, vamos calcular qual é a constante de equilíbrio para esse exemplo que a gente tem. Então eu vou repetir aqui a tabela, certo? Eu vou colocar aqui também a expressão que a gente montou, certo? A gente vai utilizar sempre os valores do equilíbrio, ok? Então, qual é a concentração de CO2 no equilíbrio? CO2, 0,80, NO, 0,80. CO, 0,20, NO2, 0,20. Então, eu vou substituir esses valores aqui, certo? Sempre os valores que estão no equilíbrio, certo? A partir do momento que atingiu o equilíbrio. E calculando, a gente vai achar que essa constante aí é igual a 16, certo? Então, como eu estava falando, a gente viu lá em cima, ó, aqui como exemplo de uma reação genérica. Como é que vai ficar minha constante? Eu vou sempre dividir, ó, meu Kc, constante de concentração. Sempre dividir a concentração dos produtos sobre os reagentes. Sempre assim, para vocês não precisarem fazer aquilo tudo que eu fiz, igualar a velocidade V1 e V2, é só vocês lembrarem que aquilo sempre vai resultar nessa expressão. Kc é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O que eu não posso esquecer é que eu tenho que botar aqui elevado a os valores aqui que balanceiam a equação. Então vamos montar para essa equação genérica. Como é que vai ficar? Ó? Kc é igual à concentração dos meus produtos, x e y. X está elevado ao x minúsculo, que é o índice que balanceia a equação, e y também, certo? Dividido pelos meus reagentes, que são A e B, certo? Elevado pelos índices que balanceiam a equação, ok? Então, essa aí é a lei de ação das massas. O que é essa lei? Ela diz que a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro é o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes, todas elevadas aos expoentes iguais aos seus coeficientes na equação química considerada. Talvez vocês tenham confundido esse produto aqui, ó, é o produto das concentrações. Produto aqui quer dizer multiplicação, tá? Então é a multiplicação das concentrações que é a multiplicação das concentrações dos produtos da reação
dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes da reação, ok? Então, uma observação é que para a gente montar a expressão de Kc, não entram nunca as substâncias sólidas e nem os solventes. Por quê? Porque os sólidos e os solventes, a concentração deles não varia durante a reação. Então, como ela não varia, ou seja, se não varia quer dizer que é constante. Então, ela vai entrar aqui junto com o valor de K. Então, na hora de montar aqui, eu nunca considero nem os sólidos, nem os solventes. Tipo água como solvente, não considero. A gente nos exemplos vai ver isso, ok? E eu tenho também a constante de pressão, que ela é bem parecida com a constante de concentração. Só que ao invés de concentração, eu vou usar a pressão parcial de cada reagente de cada produto. E se eu estou usando a pressão parcial, quem é que exerce pressão? São os gases, certo? Então, para construir a minha expressão de Kp, eu só vou considerar as substâncias que forem gasosas. A gente vai ver isso agora nesses exemplos aqui, tá? Então, coloquei 3 equações aqui e a gente vai montar a expressão que representa Kc e a expressão que representa Kp para cada uma dessas equações, ok? Então, vamos lá. Para a primeira, ó, Kc vai ser igual a meus produtos dividido pelos meus reagentes, tá? Então, coloquei aqui, ó, NH3 elevado a 2, que é o meu expoente, dividido pelos reagentes, M2 elevado a 1 e H2 elevado a 3, certo? E como isso aqui a gente representou em concentração, certo? E como seria a pressão? Mesma coisa, ó, já que estão todos gasosos, a gente pode utilizar todos, né? Então, ó, pressão dos meus produtos elevado a 2 dividido pela pressão dos meus reagentes, N2 e H2 elevado a 3, ok? Próximo exemplo, a gente vai ver agora que a gente tem o ferro sólido aqui, né? E a gente viu que sólidos não entram na constante de concentração. Então, como é que vai ficar o meu Kc aqui, ó? Produtos, né? Cloreto de ferro e H2 dividido só pela HCl de reagente, elevado a 2. O ferro não entra porque ele está sólido, certo? E Kp, como é que vai ficar? A gente viu que Kp só entram os gases. O meu único gás aqui é H2, certo? Então vai ficar Kp é igual à pressão de H2 do meu produto, somente, certo? Vocês vão ver que Kp nem sempre vai ter a expressão parecida com Kc, ok? Aqui eu tenho um sólido, 2 sólidos e só esse aqui como gás, né? Então no Kc só vai entrar ele, né? Então vai ser igual a concentração de CO2 e o Kp também, como é meu único gás, Kp é igual a pressão de CO2, ok? E se o meu gás estivesse aqui e aqui eu tivesse só sólidos, por exemplo, os meus produtos aqui para montar o Kc, se os dois fossem sólidos, nenhum deles ia entrar, né? Então eu ia colocar um como produtos sobre, aí depois eu colocaria a concentração no meu reagente, certo? A gente vai, à medida que a gente for fazendo exercício, a gente vai cair no exemplo desses, ok? Agora, vamos lá, vamos analisar o que a gente pode perceber a partir de Kc e Kp. Vamos lá. Aqui vale tanto para Kc quanto para Kp, tá? Já que a gente está falando sempre de produto dividido por reagente. Então, se o valor de Kc ou Kp for menor que 1, então no equilíbrio a concentração dos reagentes é maior do que a concentração dos produtos. Ou seja, se for menor que 1, se for 0, alguma coisa, é uma divisão, né? Para essa divisão da menor que 1, os reagentes têm que ser maior que os produtos, certo? Então, se Kc e Kp ou Kp for menor do que 1, quer dizer que no meu equilíbrio está favorecendo os reagentes e não os produtos. Formam-se poucos produtos e restam muitos reagentes, certo? Agora, se o valor de Kc ou Kp for maior do que 1, então no equilíbrio a concentração dos reagentes é menor do que a concentração dos produtos. Ou seja, para esse valor aqui ser maior do que 1, o numerador tem que ser maior
do que o denominador, ou seja, os produtos têm que ser maior do que os reagentes. Então quer dizer que eu formei muitos produtos e restam poucos reagentes, ok? E se Kp e Kc forem igual a 1, então no equilíbrio a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos, certo? Ele está até dizendo aqui que é uma coisa muito rara de acontecer. Então quer dizer que a concentração de produtos é igual à concentração de reagentes, para isso dá igual a 1, ok? Então Kc e Kp, eles vão nos dizer se o equilíbrio está favorecendo mais os produtos ou está favorecendo mais os reagentes. Se ele for menor do que 1, ele está favorecendo mais os reagentes. Se ele for maior do que 1, ele está favorecendo mais os produtos, ok? Agora, vamos ver qual é a relação entre Kc e Kp. A gente vai fazer uma conta bem longa aqui, mas não se preocupem porque o importante é o resultado final, é a forma que a gente vai chegar no final para vocês utilizarem nos exercícios. Então, vamos observar aqui, vamos supor que eu tenho um reagente A, né, se transformando no produto B e que essa reação é reversível e em um momento chega o equilíbrio, certo? Vamos imaginar que são dois gases, tá? E o que eu vou fazer agora? A gente vai voltar no tempo e vai lembrar a equação dos gases ideais, tanto para A quanto para B, certo? Antes disso, escrevi aqui a constante de concentração, né? Já que a gente quer relacionar Kc com Kp. Então vai ser produtos sobre reagentes, certo? Agora sim, vamos calcular tanto para A quanto para B a equação dos gases ideais. Calcular não, né? Vamos só escrever, já que a gente não tem nenhum valor ainda. Então a gente tem PV é igual a nRT. Coloquei aqui o índice A, né? Porque eu tenho pressão, volume e número de mols de A. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para B, certo? Pressão, volume e número de mols de B, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse RT para lá, dividindo, certo? Ele está multiplicando, vai para lá dividindo. E esse volume que também está multiplicando vai vir para cá dividindo. Vou fazer isso tanto com A quanto com B. Por que eu fiz isso? Porque se a gente lembrar, voltando mais um pouquinho no tempo, a gente tem a fórmula de concentração, que é a concentração em quantidade de matéria, concentração mol por litro, ela vai ser o número de mols dividido pelo volume, certo? Aqui eu tenho o número de mols dividido por volume, número de mols dividido por volume. Então, aqui eu tenho concentração, a concentração de A e a concentração de B, que eu vou substituir por estes símbolos aqui, ó. Concentração de A, PA sobre RT, concentração de B, é PB sobre RT, ok? Então eu vou pegar agora essas duas formas e o meu equilíbrio eu vou jogar lá para o outro slide, tá? Essas duas fórmulas aqui. Então tem aqui a minha constante do equilíbrio, né? E as constantes que eu separei. O que eu vou fazer agora? No lugar de concentração de B, eu vou botar essa expressão, né? E no lugar de concentração de A, eu vou botar essa expressão, ok? Então reescrevi aqui o meu Kc, certo? Não esquecendo de elevar os expoentes para manter aqui a minha concentração, ok? Agora eu vou separar a pressão das constantes RT. Então como é que vai ficar, ó? PB elevado a B, né? Vezes 1 sobre RT elevado a B, porque B é expoente de tudo isso, certo? Mesma coisa embaixo, PA elevado a A, vezes 1 sobre RT elevado a A, ok? Agora eu vou juntar 1 sobre RT, porque a gente tem aqui duas bases iguais sendo divididas. É como se eu tivesse, vamos supor, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. O que eu ia fazer? Eu ia repetir a base, que é 2, e ia subtrair os expoentes, 5 menos 3, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou repetir a base, que é 1 sobre RT, e vou subtrair os expoentes, que é B menos A. Então, vai ficar assim, certo? Repetir aqui PB e PA, né? E essa minha constante aqui vai virar 1 sobre RT, B menos A. Estou subtraindo os expoentes. Se vocês observarem, essa expressão aqui, PB elevado a B sobre PA elevado a A, ela é a minha expressão de Kp,
certo? Pressão de B elevado a B, pressão de A elevado a A. Então, eu posso reescrever essa fórmula aqui dessa maneira. Kc é igual a Kp, 1RT, B menos A, certo? Essa expressão aqui é a minha expressão que relaciona Kc com Kp, ok? Vou passar lá para o slide, tá? Então, essa é a expressão de relação entre Kc e Kp. Mas é mais comum, em vez de B menos a gente botar aqui, ó, ΔN, certo? O que é esse ΔN? É a variação do número de mols, sempre de produto menos reagente, ok? E eu posso também pegar esse RT elevado a ΔN, ele está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, aí eu fico assim, ó, ele vai multiplicar o Kc, então Kc vezes RT elevado a ΔN é igual a Kp. É a mesma fórmula, tanto essa quanto essa, tá? Só que escrita de maneira diferente. Então vocês podem escolher gravar só uma, normalmente o pessoal gosta dessa porque a área de inflação acha que é mais difícil, então vocês podem escolher só uma, tá? E essa aqui já serve para qualquer tipo de exercício, ok? Então só lembrando que ΔN é a variação do número de mols de acordo com a reação balanceada e sempre vai ser produtos menos reagentes, ok? E vamos lá, vamos fazer um exemplozinho para a gente entender melhor, tá? Supondo que o valor de Kc para a reação genérica abaixo seja 1 vezes 10 elevado a 2 mol por litro, determine a constante Kp, sabendo que a reação ocorre a 127 graus Celsius. E eu dei aqui o valor de R. Então, peguei aqui, ó, a gente quer saber Kp e a gente tem Kc. A gente tem o R e a temperatura. Ele deu aqui, só que a gente tem que passar para Kelvin, não podemos esquecer, ó. Tá aqui para lembrar a gente, unidade em Kelvin, ok? E ΔN é a variação do número de mols. Aqui eu tenho 1 mais 1, então eu tenho 2 mols. Aqui eu tenho 3, então ΔN vai ser o quê? 3 menos 2, ok? Então vamos colocar tudo isso no seu respectivo lugar. Kc, 1 vezes 10 elevado a 2, constante R vezes a temperatura, 127, passei para Kelvin, somei mais 273, desculpa, então 400, certo? Elevado a 1, que aqui é 3 menos 2, certo? E resolvendo aí, eu vou ter que Kp é igual a 328 ATL, certo? E na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor esse lance de Kp, Kc e de grau de equilíbrio, ok? Então até a próxima aula.